fazer assim, tipo... Olá, mais uma vez estamos no Pode Ler, o podcast da Livraria Córdula. De antemão, peço a vocês que nos sigam em todas as redes sociais, no Instagram, @livraria.córdula, no YouTube, né, @livrariacórdula. Nos sigam, compartilhem este vídeo, divulguem para todo mundo, ativem o sininho para terem as notificações do canal. E também nós estamos no Spotify, @livraria.córdula. Nos sigam em todas as redes sociais, porque nós estamos trazendo uma grande novidade, que é o incentivo da divulgação de autores da Baixada Fluminense e de fora da Baixada Fluminense. A ideia é ampliar, né, a divulgação dos autores nacionais, sejam eles no âmbito da literatura, sejam eles também no âmbito das ciências humanas de uma forma geral. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Natália Fernandes. Tudo bom, Natália? Tudo bem. Te agradeço pela disponibilidade de estar com a gente nesse momento, né, nesse episódio, para a gente conversar um pouquinho sobre a obra de uma figura muito interessante, que foi o Leal de Souza, né, e os seus artigos que vão dar origem, que estão ligados à origem da Umbanda, né, publicados pela editora Aruanda, né, o Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas da Umbanda, que na verdade é uma coletânea de artigos do Leal de Souza. Mas para início de conversa, para a gente chegar no Leal, queria saber um pouquinho de você, né? Conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, né? Se apresenta para o nosso público, falando um pouquinho da sua trajetória acadêmica até chegar no Leal de Souza. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite. O Diogo é um parceiro, eu considero um parceiro, porque a gente, né, já tem aí alguns anos de caminhada, onde ele sempre me convida, me convoca, né, eu vejo como uma convocação para participar de mesas, de debates, de espaços onde a gente possa divulgar os conhecimentos, né, as produções científicas, mas principalmente divulgar temáticas que sejam afrocentradas, afro-referenciadas. Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite. E como o Diogo colocou, meu nome é Natália Fernandes, né? Eu sou professora da rede estadual de ensino, eu atuo com ensino médio, ensino fundamental. Fora das escolas, digamos assim, eu trabalho como pesquisadora. Atualmente eu sou doutoranda pela Universidade Federal Fluminense, onde eu pesquiso, né, eu desenvolvo a pesquisa chamada O Espiritismo, a Magia e seus Sortilégios, Tensões Raciais acerca das religiosidades negras na capital carioca. E sou mestre pela mesma instituição, onde eu defendi a dissertação a repressão policial às religiões de matriz afro-brasileira no período do Estado Novo, 1937 a 1945. E na verdade, a minha trajetória, digamos assim, com o Leal de Souza, ou a minha trajetória até chegar ao Leal de Souza, ela vai muito pela minha pesquisa acadêmica, né? Eu pesquiso a temática das religiões afro-brasileiras, de matriz africana, desde a época da graduação. Na verdade, a minha pesquisa de graduação, ela é o início da pesquisa que eu aprofundo no mestrado. E aí, no mestrado, eu pude mergulhar mesmo na questão da repressão policial especificamente, né? E aí, pelo trabalho que eu desenvolvo no mestrado e como as portas que esse trabalho me abre, na verdade, eu recebo o convite da Aline Martins, que é ligada à editora Aruanda, né? Que é a editora que publicou o livro do Leal. E fui convidada a participar da pesquisa histórica da obra, na verdade. Bacana. Então, ela já conhecia algumas informações acerca da obra, do autor,
Então, ela me convida como pesquisadora, historiadora, para poder a gente fundamentar de fato, né? Verificar essas informações e fazer a busca documental a respeito. Muito bacana. Então, para a gente começar, para a gente chegar antes, né, no Leal, conta um pouquinho sobre... Você comentou que a sua pesquisa, né, partiu da ideia da repressão aos cultos de matriz africana no período do Estado Novo. Conta um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa e como isso também, claro, vai desembocar no surgimento da Umbanda, né? Porque nesse período os cultos de matriz africana também estavam sofrendo perseguições violentíssimas, né? Então conta um pouquinho para a gente sobre essa sua pesquisa, né? E depois a gente vai entrar nessa produção do Leal para chegar nesse contexto, né? Também. Como eu falei, o meu contato, assim, com a questão da repressão, ele se deu na época da graduação ainda, né? Eu tive cheguei a uma informação de que existiria um museu chamado Museu da Magia Negra, onde estariam guardados objetos que tinham sido apreendidos em batidas policiais feitas a terreiros, né, de candomblé e de umbanda durante o Estado Novo. E aí, quando eu tive contato com essa informação, fiquei muito intrigada, porque eu pensei assim, bom, a primeira informação que me pareceu relevante foi a própria repressão em si, né? Como que, de repente, no período do Estado Novo, tudo bem que a gente está vivendo um período ditatorial, mas, né, na época não era... A gente tinha... A historiografia tinha uma outra visão, digamos assim, né, desse período Vargas. Então, assim, como que a gente tem um momento da nossa história já, da história mais contemporânea, né, história contemporânea, Brasil República, a gente tem a questão da polícia repreendendo as religiões. Como isso pôde acontecer, como isso acontecia. O que essas religiões poderiam ter de tão perigoso à sociedade? Porque a gente, quando pensa em polícia, a gente automaticamente aciona uma ideia de que a polícia, ela é o braço do Estado na repressão, né? Na coerção social, aquela questão de alguma forma proteger, né? A questão da ordem, diante da possibilidade de um caos social. Então, eu fiquei muito intrigada com essa informação. E aí eu comecei já na graduação, pesquisar. Mas quando a gente faz, né, graduação, o trabalho de conclusão de curso, ele é um debate mais historiográfico. Você não busca muitas fontes, você não tem muito trabalho documental, né, mais sólido, mais conciso. E então eu resolvi aprofundar um pouco essa temática no meu mestrado e assim mergulhar nas fontes documentais. E a partir desse encontro ou confronto com as fontes, eu pude ampliar um pouco a minha percepção sobre esse tema, porque, na verdade, existia esse museu, mas na verdade não era um museu, né? Ele era um acervo do Museu da Polícia Civil. E os objetos que estavam nesse museu, eles não estavam localizados especificamente no período do Estado Novo, ou seja, não tinham sido apreendidos durante 1937 a 1945. Eles, na verdade, eram datados do início da República até o período Vargas. Então, eu consegui observar que era uma realidade muito maior, muito mais sistêmica, do que eu imaginava lá atrás. Mas com a possibilidade de mergulhar nos processos criminais, né, e também em muita documentação relacionada à Polícia Civil, eu pude observar como que essa repressão ela não era aleatória, né, porque tinha um debate muito grande na academia na época de dizer que essa repressão ela não era intencional, digamos assim, né, que a polícia ela repreendia várias práticas e aí, de repente, ali as religiões, né, afro-brasileiras, de matriz africana, que estavam em formação, digamos assim, né, se constituindo, elas acabaram sendo reprimidas. E aí, a partir dessa pesquisa mais documental, eu pude observar que não é um movimento aleatório do Estado, né? E até é bom a gente lembrar que nesse período todo, onde essas religiões elas são reprimidas, né, início da República, 1890, que é o Código Criminal que marca, né, que criminaliza as práticas inicialmente,
a gente tem aí, né, que todo o período do que a gente chama de Primeira República, era Vargas, é uma realidade, a repressão às religiões de matriz afro, e a Polícia Civil, ela se lança num movimento de tentar se especializar, né, para essa repressão, para esse tipo de atuação, digamos assim, né? Então, durante o mestrado, o esforço foi de compreender melhor o que era essa repressão, né? Do que a gente estava falando. Porque quando me causava estranheza inicialmente, eu tinha a sensação de que poderia ter um viés racial no sentido, né, do racismo religioso mesmo, ou seja, né, essas práticas que eram coibidas, elas estarem extremamente associadas, né, extremamente conectadas com práticas, né, negras, práticas relacionadas aos negros escravizados que foram trazidos para cá, num período que a gente já, né, posterior à abolição. Então, tudo começou a fazer um pouco mais de sentido, e óbvio que a Umbanda, ela se insere nesse contexto, né? Eu não pesquisei, nesse momento da dissertação, a formação da Umbanda, né, digamos assim, ou a formação do Candomblé, mas são temas que fazem parte, digamos assim, do pano de fundo, né? Então, são temas que acaba que quando você faz a pesquisa, você acaba encostando nesses temas, você acaba encontrando as narrativas que marcam, ou as narrativas que estão ali em disputa ou não, né? Para serem compreendidas como as narrativas fundantes, né, dessas religiões. Então, assim, quando eu fiz essa pesquisa, eu pude compreender melhor em que cenário que a Umbanda se constitui no início do século XX, que é o mito fundador que a gente chama. Mito fundador, né? O termo mito aqui não é utilizado como para dizer que é algo questionável, né? Falso, ou né? falso, exatamente. É usado mesmo para a gente entender que é uma narrativa que é compreendida, reconhecida por muitos umbandistas como a narrativa que demarca a formação, o início da Umbanda, né? Então, a partir dessa pesquisa, eu comecei a ter esse contato com esse período onde a gente entende, eu principalmente enquanto pesquisadora, que a Umbanda está se formando como a gente compreende hoje, né? Porque é importante pensar que antes desse momento tem práticas que são muito similares, muito parecidas com o que hoje a gente chama de Umbanda, hoje a gente entende como Umbanda, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E elas estão ali se comunicando de alguma forma, mas elas não têm uma unidade, digamos assim, não tem algo que as conecte, não tem algo que as torne não homogêneas, porque quando a gente está falando de Umbanda, a gente nunca fala de algo homogêneo, né? A gente está sempre falando de uma pluralidade, de uma diversidade muito grande. Mas uma coisa que as conecte, né? Uma ideia ou uma liderança, uma figura que as conecte. Então, a gente, quando fala desse mito fundador da Umbanda, é muito nesse sentido, né? Que é uma figura, uma narrativa que acaba conectando essas práticas que já são muito similares, já estão ali muito próximas, dentro de uma classificação, de uma nomenclatura. Né? E a partir daí a gente vai conseguindo observar a consolidação dessa nova religião. E aí, só para falar um pouquinho, né, do mito fundador, que às vezes a gente, quando fala, ou quando a gente tem muito contato com o assunto, a gente fala como se todo mundo já conhecesse. O mito fundador da Umbanda, ele narra, digamos assim, né, que a Umbanda nasceu no dia 15 de novembro de 1908, através do médium, né, da pessoa, do Zélio Fernandino de Moraes, que durante uma sessão espírita kardecista, no centro Bezerra de Menezes, localizado na cidade de Niterói, ele ele incorpora, na verdade, um espírito que é um espírito que, dentro daquele contexto, né, uma sessão kardecista, é entendido como um espírito inferior, que inclusive não estou usando aqui um jargão meu, é um jargão do próprio kardecismo, né? Um espírito inferior porque era um espírito de um caboclo. Então, nesse momento, o Zélio, se não me engano, quando ele jovem ainda, tinha 17 anos,
ele recebe esse caboclo, que é o caboclo das 7 encruzilhadas, e a partir dessa incorporação ele anuncia que numa data ele vai se reunir num outro espaço para fundar uma nova religião. E assim acontece. Então, né, depois, nesse período, né, 1908, posteriormente a esse período, a gente começa a ter essa consolidação dessa narrativa e dessas práticas que começam a se agrupar, digamos assim, né, se conectar dentro desse discurso. Por isso que quando a gente avança um pouco no tempo, digamos assim, e aí até para já conectar com a obra do Leal, indo para a década de 30, a gente tem já, por parte dos umbandistas, um discurso, digamos assim, de buscar fazer com que a sociedade brasileira reconheça a Umbanda enquanto religião e reconheça que é uma religião brasileira, né? Então a gente já tem um momento onde essa religião que nasce, digamos assim, no início do século XX, ela já está vivendo um outro momento da sua história que seria a sua consolidação entre a sociedade, né? E aí a gente também já tem a construção de outras tendas, né, ligadas ao Zélio, ligadas ao caboclo das 7 encruzilhadas, tendas inclusive que funcionavam, aqui no centro do Rio de Janeiro. Então assim, você começa a ter como se fosse como se a Umbanda ela começasse de fato a criar tentáculos, talvez né, a ilustração não seja bem essa, mas ela começa a se enraizar, digamos assim, né? Mas a criar raízes profundas dentro da sociedade carioca, principalmente, porque é o território, né, que eu pesquiso, mas a gente tem pesquisas sobre a Umbanda em São Paulo, Minas Gerais, em outros lugares também, mas principalmente Sudeste. E então ela começa a se enraizar, né, a criar, a se disseminar, digamos assim, também. Então a gente vai vendo cada vez mais tendas e centros ligados ao Zélio, e a gente começa a ter talvez, né, esse ponto de contato, aquilo que une esses centros, né? E aí que talvez não que entre, né? Porque o Leal, ele como ele é um personagem, digamos assim, né? Não no sentido também de torná-lo fictício, mas no sentido de ser parte dessa história, ele não fez parte dessa história o tempo todo, né? Então, o Leal, ele, na verdade, no início, ele não tem envolvimento nenhum com a Umbanda. Então, a gente tem esse mito fundador ali no início do século XX, 1908. O Leal, naquele momento, se não me engano, ele ainda estava no exército, porque a trajetória dele, ele não é do Rio, ele nasce no Rio Grande do Sul. Num primeiro momento da vida dele, ele tá dentro do exército, e aí depois que ele vai para a formação de jornalista, que é a formação que ele vai aprofundar, digamos assim, né, que ele vai exercer aqui no Rio de Janeiro. E aí depois que ele vem para cá. Então, assim, o Leal, ele vem para o Rio talvez já depois, né, um momento depois dessa formação da Umbanda, digamos assim, ou pelo menos do nascimento da Umbanda, né, o que é considerado um nascimento. E num primeiro momento, ele, como jornalista, ele, né, não tem contato, até mesmo porque ele, além de jornalista, ele é um crítico literário, e ele é um escritor, então ele está ali produzindo algumas obras, né? Tanto é que, se a gente olhar a produção dele, vai até a produção de romances, né? Vai até a década de 20, mais ou menos. Então, ele está escrevendo, está fazendo parte das rodas literárias que ele fazia parte. E só no avançar que ele tem contato com a Umbanda. O contato dele com a Umbanda vai acontecer na década de 20, no início, né, da década de 20 até mais ou menos 24, 25, que é quando ele, como jornalista, resolve fazer uma investigação, fazer um inquérito jornalístico a respeito do que ele
entendia na época, e a sociedade também, do fenômeno mediúnico. Então, assim, ele começa a ter contato com a Umbanda quando ele quer entender o que acontece no transe, na incorporação. Muito também, né, essa curiosidade, digamos assim, ela se relaciona muito com a legislação da época, porque um dos termos que a legislação vai usar para criminalizar as religiões afro-brasileiras é o charlatanismo, por exemplo. Então, assim, existia um pouco esse imaginário de que o transe, a incorporação era, na verdade, uma grande mentira, né? E que as pessoas estavam ali ensinando ou estavam ali mentindo, né? Por isso que seriam grandes charlatães. Então, ele começa a investigar, ele quer entender o que acontece. E aí, dentro desse processo de investigação, ele começa a visitar várias casas, mas ele visita centros de Umbanda, de Candomblé, mas também centros espíritas kardecistas. E ele vai investigando, que é quando ele lança... Né, na verdade, como jornalista, nesse período, ele trabalha no periódico à noite. Então, ele vai fazendo essas visitas e ele vai escrevendo os artigos, né? Ele vai escrevendo, na verdade, seus relatos. E ele escreve seus relatos e publica eles no jornal. E aí também é uma coisa interessante da gente pensar nessa relação, né? Nesse espaço que ele, enquanto jornalista, ele acaba abrindo para essas religiões que eram criminalizadas, que eram perseguidas, né, pela polícia. Porque ele tem a figura do Leal, né? Exatamente, ela é extremamente importante também por conta disso, né? Porque, de certa forma, ele traz para a imprensa do período, né, a questão das religiões afro-brasileiras sobre uma outra perspectiva, né? Por isso que ele vai... Que a obra dele é tão importante, é tão emblemática, na verdade. Mas nesse primeiro momento, quando ele vai escrevendo esses relatos dessas visitas, desse estudo de campo, né, que ele faz, estudo de campo antropológico. É isso que eu ia falar, meio antropólogo. Assim. Muito. E não era uma coisa, isso que também é importante, né, mencionar, não era uma coisa destacada da realidade. Então, assim, a gente, nesse período aí, início da República, era como se essas religiões elas estivessem na pauta do dia, né? Como se a sociedade tivesse a sensação que eu tenho, porque atualmente eu pesquiso os periódicos, muito fruto dessa pesquisa que eu fiz sobre o livro do Leal, é que dá uma sensação que, assim, a sociedade está falando sobre isso, né? E em todas as suas classes. Então, a sensação que a gente tem quando a gente lê é que é claro que tem a parcela elitizada, os homens das letras discutindo isso, né? Mas você percebe que é possivelmente, assim, algo que está perpassando, faz parte da realidade, porque tem uma... Né, a quantidade de periódicos que falam a respeito, que noticiam batidas policiais, por exemplo, que noticiam situações, né, às vezes engraçadas, ou que eles meio que tentam usar de ironia ou de deboche, né, eles, os jornalistas da época, a imprensa da época, mas eles trazem muito essas questões, né? Você vê a quantidade expressiva de notícias que falam a esse respeito. Então, dá essa sensação de que, assim, o debate estava ali. E, através dos periódicos, a gente consegue perceber algumas narrativas que existiam sobre as religiões afro-brasileiras nesse período. Mas o Leal, nesse primeiro momento, ele está ali como, não um curioso, né? Porque ele tá como jornalista, mas ele tá dentro dessa curiosidade de entender o que é isso que acontece, né? E é nesse momento que ele acaba tendo, por questões profissionais, tendo contato mesmo, né, com a Umbanda. E aí, o livro que você nos apresentou, O Espiritismo, a Magia e 7 Linhas de Umbanda, já é de um outro momento do Leal, né? É um momento onde o Leal ele já
é um bandista, ele já se entende como um bandista e ele, inclusive, ele já preside uma das tendas ligadas ao Zélio. Ah, isso, bacana, isso eu não sabia. Para mim, na minha concepção, ele ainda está nesse processo, né? Você colocou bem essa questão, né? Ele já é um bandista quando ele escreve esse livro. Ele é um bandista. Então, assim, ele não tinha, né, uma vivência com a Umbanda, com religiosidades afro-brasileiras, nada disso, e através da profissão dele e dele ter, de repente, uma colocação até, de certa forma, privilegiada dentro dessa sociedade, enquanto jornalista, essa passabilidade também entre as classes, né, porque ele ia, como ele ia em muitos centros, ele ia em centros, né, mais elitizados, em centros localizados na Baixada Fluminense, que eram um pouco mais humildes, então ele observava essas diferentes realidades. E isso proporcionou esse contato, né? Ele ter o contato com a Umbanda através da figura do Zélio. E aí, quando ele começa, porque o mesmo processo que ele vai fazer quando ele é jornalista do À Noite, né? E que depois que ele publica no À Noite se torna um livreto, se torna uma obra que ele vai chamar No Mundo dos Espíritos, vai acontecer com o Espiritismo, a Magia e 7 Linhas de Umbanda. Porque ele vai escrever artigos, vai publicar esses artigos no periódico que ele trabalhava na época, que nesse momento é o Diário de Notícias, né? Na década de 30 já é o Diário de Notícias, e ele vai escrevendo esses artigos, publicando esses artigos. Ele, se não me engano, ele publica um artigo por dia, entre 32, final de 1932 e início de 1933, e só que nesse momento ele já preside uma casa, ele já é um bandista, tanto que você percebe a diferença se você pegar as duas obras, né, ou buscar na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é onde você pode ver esses jornais, né, esses periódicos que estão sendo citados aqui. Se você pega e compara, você vê que a forma como ele se coloca diante, né, do público, inclusive, e sobre o tema, é completamente diversa, né, muito diferente entre si. Num primeiro momento, ele se coloca como... ele está ali investigando, então ele tem essa questão, né, do relato, de tentar ser minucioso no relato. Em alguns momentos, ele não esconde o estranhamento que ele tem diante de algumas práticas. Então, assim, você percebe né? Você percebe que ele não tem um envolvimento com aquelas práticas. Na primeira obra que ele publica, né, No Mundo dos Espíritos. Mas no Espiritismo, a Magia e 7 Linhas de Umbanda já é completamente diferente. E quando eu leio, a sensação que me dá é que ele tá ali dentro do que a gente chama da intelectualidade da Umbanda, justamente porque são homens das letras, mas que são umbandistas e estão buscando, né, pensar a Umbanda e divulgar a Umbanda. Ele, primeiramente, assim, ele já busca mostrar para a sociedade brasileira, principalmente a sociedade carioca, da qual ele faz parte, que a Umbanda é uma religião. Né? Então, assim, dialoga muito com o contexto de repressão, porque os centros estão sendo reprimidos, inclusive o centro que ele presidia vai sofrer uma batida policial, e ele relata nesse livro. Então, assim, ele tá ali afirmando que a Umbanda é uma religião, não é sem razão. Ele tá ali usando o lugar dele, que é um lugar privilegiado, que, se não me engano, nessa época do Diário de Notícias, ele não é só jornalista do Diário de Notícias, mas é redator do Diário de Notícias. É por isso, inclusive, que os artigos que ele publica são artigos da primeira página. Então, assim, são artigos que, né, estavam ali... atenção. Exatamente. Tem uma visibilidade muito grande. E ele vai... ele vem muito... Todos os artigos que ele publica tem muito talvez esse fio condutor, né? Essa questão que ele sempre retorna, né? Uma questão que é um ponto que ele sempre volta, que é a Umbanda é uma religião. A Umbanda é uma religião brasileira. Ele sempre volta nesse mesmo ponto. E a minha percepção é que isso tenha uma relação muito íntima, sim, com o processo de criminalização, com a repressão policial que é sofrida. Uma outra coisa dessa obra específica do Leal
é que, além de ser considerada a primeira obra de Umbanda escrita, porque, né, é quando ele cita, inclusive, o termo, é quando ele coloca, Umbanda, porque se você for buscar até nos outros periódicos, eles usam termos que não são Umbanda. São próximos, são parecidos com a palavra Umbanda, mas não são Umbanda. E ele usa isso. Mas uma outra questão importante é como que ele vai destrinchar nesses artigos que se tornam livro, a ritualística da Umbanda, as bases, os fundamentos da Umbanda. Por isso também que é considerada a primeira obra, né, sobre a Umbanda, ou a primeira obra de Umbanda, né? Então ele destrincha, ele explica o que são os orixás. Ele coloca que é uma outra coisa também que tem muita relação com esse contexto de repressão, que ele vai fazer uma diferenciação do que ele está chamando de espiritismo de Umbanda, que seria Umbanda, né? Do falso espiritismo e baixo espiritismo, que eram termos que a polícia utilizava, por exemplo, para poder diferenciar o kardecismo, né, que na época era chamado também de espiritismo, das outras religiões, né, de religiões como a Umbanda, o Candomblé, que tinham também essa concepção de acreditar na existência, né, de espíritos, energia, transe, possessão. Como era tudo muito parecido, a legislação acabava chamando todo mundo da mesma forma. Só que aí você vai observando os processos criminais, conforme vão passando os anos, e você começa a perceber que os próprios policiais, os investigadores, por exemplo, os delegados, todo o corpo policial começa a diferenciar. Então, eles começam a ter uma atuação mais específica, exatamente, em relação ao falso espiritismo e ao baixo espiritismo, que eram justamente as religiões afro-brasileiras. Né? E eles usam esse termo para poder deixar bem demarcado, né? Justamente para não reprimir o kardecismo. Então, ele tem todo um cuidado de diferenciar, ele faz essa comparação para poder mostrar a todo instante que a religião, a Umbanda, é uma religião, né? E aí ele fala, é uma religião brasileira, porque faz parte das nossas origens. Isso também é muito importante dentro dessa obra dele, porque dentro de um contexto que criminaliza, né, a Umbanda, dizer que é uma religião e que é uma religião brasileira é dizer assim, faz parte da nossa história, faz parte das nossas origens. E ele destrincha também essas origens. Aí ele vai falar, né, do branco, europeu, do negro, do índio. Ele vai colocar como que isso está presente nos fundamentos da Umbanda, né? E, mais uma vez, é uma obra que está muito afinada com o seu contexto, porque é uma obra de, como eu falei, né, ele escreve os artigos entre o final de 1932 e início de 1933, e elas são publicadas no jornal nesse momento também, mas elas saem como livreta em 33. Então, assim, nesse período a gente tem justamente sendo formado, fundamentado, pensado a questão da brasilidade, digamos assim, entre aspas, né? Então, é uma obra que, quando né, como intelectual da Umbanda, como intelectualidade de Umbanda, ele também está expressando que a intelectualidade está... qual noção de Brasil, de nação, de sociedade, que a intelectualidade está produzindo ali no momento. Então, quando ele fala que é uma religião brasileira e que tem esses 3 pilares, ele está ali reproduzindo os discursos e as narrativas dessa intelectualidade ali da década de 30, da qual o Gilberto Freire faz parte, por exemplo. Então, assim, é muito presente também. Mas a forma como ele destrincha a religião, né, o espiritismo de Umbanda, como ele chama, é extremamente rica. Né? E é o primeiro autor que faz isso. E é o primeiro autor umbandista falando sobre Umbanda. Isso também é muito emblemático na obra dele. Então você percebe que é uma pessoa que defende a sua religião. Isso é muito interessante no texto dele. Porque possivelmente, até onde a gente tem notícia, né, nos dias de hoje, quando a gente fala de Rio de Janeiro,
é o primeiro autor que vai fazer isso. Então, ele se expõe, né? Sim. Nesse contexto também, ele se expõe em defesa daquilo que ele acredita. Sim, e se comentou bem essa questão da disputa de narrativas, né, em relação a esse contexto. No seu artigo, né, no final do livro, existe uma série de artigos, visando para os pessoas que estão nos assistindo, né, e tem o teu artigo, né, no final do livro, que trata justamente essa questão da disputa de narrativas. E uma coisa que me chamou a atenção nessa questão é justamente que a Umbanda vai aparecer justamente nessa preocupação nacional pela identificação nacional, né? As pessoas estão querendo, está em pauta quem é o brasileiro, né? Qual é a identidade do brasileiro? E ao mesmo tempo que existe essa preocupação, existe uma criminalização de qualquer manifestação cultural legitimamente, digamos assim, brasileira, né? Como é que você entende essa disparidade, né? Então, Diogo, eu acredito que essa disparidade foi um dos meus incômodos, né, na época que eu comecei a pesquisar a respeito, porque não fazia o menor sentido na minha cabeça. E eu era graduando, então, assim, era um desconforto muito inicial, porque hoje eu já penso numa coisa até mais complicada, pensar no quanto a nossa república nunca foi democrática, né? Contestar justamente isso, né? Que república foi essa? Que logo em seu início ela já reprimia uma parte bem expressiva de sua própria população, né? Então, acho que foi com certeza foi um dos incômodos que mais me lançou para aprofundar, né? E quando eu observo dentro do mestrado e começo a fazer a pesquisa documental, eu me assusto em perceber que de fato não é algo aleatório, né? E que tem sim relação com a questão da abolição da escravidão. Então a gente tem a abolição, né? O Estado não ampara essa população que se torna liberta, né? Essa população negra que se torna liberta. Não ampara de forma alguma, não tem nenhuma política pública num sentido de proporcionar o mínimo de cidadania para essas pessoas. Então o Estado precisa atuar de uma outra forma. E a forma que escolhe atuar é a forma repressiva, é a forma coercitiva, né? E não é uma mera coincidência com a atualidade. Então, assim, talvez, quando você falou, né, dessa discrepância, da incoerência até, a sensação que eu tenho é que nada na história brasileira é coerente, né? Porque a gente não está falando também de um período que é muito remoto, a gente está falando da história contemporânea, né? Do século XX. Então, assim, é muito próximo em questão de data, de tempo, do nosso tempo, né? E eu entendo, assim, de uma forma talvez até dura, mas é dura até para mim, enquanto pesquisadora, que tinha uma intencionalidade mesmo, né? Nessa disparidade, né? Era um Brasil que não era para todos, né? Me dá cada vez mais essa sensação, quanto mais eu pesquiso sobre esse período, principalmente sobre esse tema, é essa sensação que eu tenho, né? De que foi sempre escolhido estratégias para que a gente tivesse a sensação de que todos estavam sendo incluídos, mas não estavam sendo incluídos. Por isso que a obra do Leal ela é importante, porque ela traz isso também no seu debate, né? E aí ela traz isso, ela expressa, ela tem dois pontos, na verdade, né? Ela traz isso e ela expressa isso, porque ela é fruto desse período também, né? Então, acho que a sensação que quando ele fala é uma religião brasileira, a importância dessa fala é justamente por conta disso. Acho que é um jeito dele dizer sobre essa brasilidade, né? Mas também era
como você falou, né, também eram narrativas em disputa, sim, né? Sim. Como a noção de brasilidade, do que é brasileiro e quem é brasileiro, estava sendo discutida entre a intelectualidade nesse período, não tinha uma resposta. Então, se a gente analisar, né, ao longo da década de 30, década de 40, começa a ter um discurso mais ou menos, que não é homogêneo, mas que é muito próximo, mas eram questões que ainda estavam sendo discutidas, então tinham abordagens diferenciadas. O período, a era Vargas, que a gente chama, né, que vai pegar ali de 30 até o final do Estado Novo, que é 45, então a gente tem 15 anos aí, onde o Vargas meio que abraça ali essas muitas narrativas da intelectualidade e tenta colocar isso como políticas públicas para poder ter um mínimo de coesão, né? Então ele tenta pegar, por exemplo, o discurso dos modernistas, de valorização do que é regional, e ele vai tentando ali, ele inclusive no período Vargas também, né? Que a gente tem, se não me engano, a instituição do Dia do Candomblé, ele tenta, então assim, ele tenta de todas várias as frentes de várias formas, mas isso não se efetiva, porque talvez que isso que demarque muito essa discrepância, né? Essa incoerência, essa contradição, porque é uma contradição, né? Porque é algo que que como a gente diz hoje, né? Tá na lei, mas não é cumprido. Né? Só que no inverso, existe a lei está sendo cumprida, mas o discurso, a narrativa que é passado, né, do Estado para a população ou em outros espaços é que, não, olha, nós somos um povo, né, aqui é tudo ótimo, preto, branco, índio, estão em harmonia, tá tudo ótimo, tudo bem. Então, assim, E é isso, essas grandes contradições, porque não uma só, né? São muitas. Mas talvez até para tentar pacificar, né? Eu acho que a gente tem um pouco essa percepção de que o Brasil é um país muito pacífico, a sociedade brasileira é muito pacífica, essa narrativa mesmo, né? Da democracia racial, branco, negro, índio convivendo, em muita harmonia. Isso vem dessa construção, porque foi uma ideia construída de que o povo brasileiro é um povo ordeiro. Mas a gente, né, eu acho que hoje a gente já questiona muito mais expondo, né, essas contradições. Por conta dessas... Porque, óbvio, se a gente tem contradição, é óbvio que a gente tem conflito, né? E o conflito, ele pode não ser um conflito explícito, no sentido de uma briga, né? Mas ele vai emergir de outras formas, né? Em outros campos. Então, eu acredito que é um pouco tudo isso, né? E aí a gente volta pro Leal, né? Como você já comentou, ele se expõe, ele coloca a cara a tapa, né? Pelo fato dele ser membro de uma intelectualidade, ser um jornalista, né? Ele coloca a cara a tapa em todo esse processo, né? E eu vou dizer mais, não só em relação ao Estado, né, mas em relação às outras vertentes espiritualistas, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque realmente foi olhando nesse aspecto, né, ele tem oposições de todos os lados. Isso, né? Exatamente. Por isso que talvez no início lá da nossa conversa, eu falei, um mito fundador, porque inclusive é um evento que é entendido como o nascimento da Umbanda para uma vertente da Umbanda, né? Então, assim, e eu falei que quando a gente fala sobre Umbanda, a gente não fala Umbanda, né? A gente acaba, em si, guarda uma diversidade, uma pluralidade muito grande, porque a Umbanda, ela tem outras vertentes e é algo que está em debate ainda nos dias de hoje, ou nunca saiu de debate, talvez, né? Dentro da própria Umbanda. Então, o Leal, ele expressa, ou ele acaba sendo porta-voz de uma vertente da Umbanda que é uma vertente da Umbanda que muitos pesquisadores hoje em dia dizem que é uma Umbanda embranquecida, uma Umbanda intelectualizada justamente por ter talvez uma proximidade um pouco maior com o kardecismo. Então, assim, quem conhece um pouco
do kardecismo, do que hoje a gente chama de kardecismo, mas não há muito tempo assim também era chamado de espiritismo, né, ainda, alguns jargões, algumas falas, alguns termos que o Leal usa, inclusive nesse livro, são muito próximos do que o kardecismo usava e ainda usa para determinar algumas coisas. Então, ele expressa essa Umbanda mais intelectualizada, uma Umbanda branca, né? Então, é um ponto de vista, né? Uma narrativa que expressa um grupo, né? Não expressa os outros. E acho não, mas é importante pontuar isso também, né? A Umbanda, ela ainda está, né, nesse processo de disputa. Pelo menos eu tenho essa percepção, assim, que hoje em dia a gente ainda tem ainda existe esse debate dentro da própria religião, né? E talvez eu, como pesquisadora, a sensação que eu tenho é que talvez a gente deva abraçar essa diversidade, né? A gente deva abraçar essa pluralidade, né? Até por a gente perceber que eu acredito que seja muito o caso da Umbanda, de fato é uma religião brasileira, né? Então, assim, não é impossível a gente conseguir ter inclusive se a gente tiver uma homogeneidade dessa pluralidade, talvez a gente esteja perdendo a nossa, exatamente, a identidade da religião, né? Ela nasce diversa, como o Leal fala, né? Ela nasce diversa, então assim, ela nasce diversa e ela acolhe a todos, ele fala muito isso também. E ele já usa também a ideia de caridade, por isso que eu tô falando que tem muitos pontos que ele traz nesse livro, você percebe assim, uma influência kardecista, mas você também percebe influência negra, digamos assim. Ele explica os orixás, por exemplo. Então, ele tem um artigo para cada um dos orixás, para cada uma das linhas que ele chama. Então, assim, né, tem... por mais que ele talvez não valorize, ou não apresente dessa forma, que eu acho que é muito... Mas esse é o caminho, né? Ele não apresenta como... africano, né? Ele apresenta como, aqui uma contribuição negra, né? Aqui uma contribuição negra, um lampejo para vocês. Mas ele não aprofunda, né? Não é uma coisa que ele gaste em sua escrita, assim, ele destrincha muito bem, você consegue visualizar nitidamente assim o que ele está falando, ele realmente escreve muito bem. Então é um livro que, por mais que você não seja um bandista ou você não conheça os debates sobre Umbanda, né, religiões afro-brasileiras, é um livro que é muito porque você é transportado para um outro mundo, né? Ele consegue fazer isso muito bem, mas ele você percebe que assim, ele quando chega nas contribuições, digamos assim, que ele chamaria, né, das contribuições negras e as contribuições indígenas, ele não aprofunda, né? Ele não mergulha, mas ele diz que elas estão ali, que elas estão presentes. Então, eu acho que é mais ou menos assim, né? Ele acaba expressando essa intelectualidade umbandista. E hoje em dia existem muitos trabalhos que estão buscando, inclusive, não digo desconstruir, porque eu não sou, particularmente enquanto pesquisadora, eu não acredito que seja interessante, né, para a gente desconstruir por completo o mito fundador da Umbanda, o Zélio, como alguns pesquisadores eles defendem. Talvez a minha visão seja de a gente entender, mais uma vez, né, a pluralidade. Então, assim, existem narrativas. Essa é a narrativa que talvez... Não que deu certo, mas, assim, a que mobilizou. Porque tem essa questão também, né? Alguns trabalhos mais recentes que buscam tentar entender justamente, né, essas umbandas, essas diferentes narrativas, mostram o quanto essa narrativa do Zélio e a figura do Zélio foi importante ao longo, né, de toda a trajetória dele. Como umbandista e como liderança religiosa da Umbanda, porque ele vai estar à frente de processos muito importantes para a Umbanda enquanto religião, né? Se não me engano, ele no segundo congresso de Umbanda existem menções a ele, que vai acontecer, eu acho que no Maracanãzinho.
existem menções a ele. Então, assim, ele acaba sendo uma figura importante, né? Porque é uma figura que vai unir. Mesmo essas umbandas sendo muito diversas, elas são unidas pela figura do Zélio. Então, acho que é importante, sim, a gente não desconsiderar por completo. Mas também acho importante a gente entender, né, contextualizar dentro do que você falou, né? Contextualizar o Leal de Souza, por exemplo, né? Dentro da trajetória da Umbanda. Então, entendendo que a Umbanda, enquanto práticas diversas, né, ela tem outras narrativas e outras possibilidades de percepção. Mas, o que também não descarta... Né? Exatamente. O fato do Leal ter sido... ele ter se expressado em defesa da Umbanda num momento muito porque... Sim. A gente, pensando também em toda essa questão da criminalização, muitas outras lideranças, né, religiosas que talvez não se afinassem também muito ao discurso do Leal, com certeza conseguiram ali, na sua colocação pública, uma defesa. Sim. Sabe? Uma forma de se defender da repressão, uma forma de se proteger da repressão. Né? Então, assim, ele vai fazer parte dessas estratégias, digamos assim, de resistência, né, do povo de Axé, do povo de Santo, que a gente sabe que sempre existiram historicamente. Então, é interessante pensar, né? E como isso é muito, muito complexo, na verdade. É muito mais complexo do que, né? Não, o Leal, ele era a intelectualidade umbandista, então a gente não pode... Não, talvez seja uma outra coisa. Que a gente está construindo, né, também. Sim. Eu acho interessante nesse percurso do Leal, né, que ele também... havia outros, né, intelectuais que se interessavam pelos fenômenos espiritualistas naquela época. Dentre eles, inclusive, tem um outro artigo aqui que comenta isso. Foi o caso do João do Rio, né, que vai procurar fazer essa investigação das espiritualidades no Rio de Janeiro, né? E a impressão que dá é que enquanto o João do Rio ainda tem esse viés investigativo apenas, né, o Leal ele realmente ele se integra na coisa, né? Ele não tem apenas a dimensão do academicista, né? Não é nem acadêmico, mas academicista, de distanciamento do objeto, né? Ele vai se integrando e aí acontece esse movimento, né, de defesa, né? E como você comentou, quando ele faz essa defesa da Umbanda, outros grupos minoritários acabam indo nesse grupo, né? Acabam sendo se aliando, né, nesse grupo. Mas eu queria que você comentasse também sobre... Eu estou focado muito na questão das oposições, né, desse período, né? Porque ele vai ter uma oposição muito ferrenha do kardecismo naquele momento, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como você, pelo que você pesquisou e tal, como você entende, né, essa questão dessas oposições. Porque, por exemplo, a Umbanda tanto tem essa defesa da prática da caridade da mesma forma que o kardecismo. Só que eles entendem esse processo de uma forma completamente diferente, havendo esse movimento de preconceito mesmo, né? Por uma questão cultural, né? O kardecismo tem uma origem mais europeia, né? Então você tem esse distanciamento, né, da Umbanda como algo inferior, porque inclusive faz parte do jargão da época por uma série de contexto positivista, né, que está ligado a essa questão. Acho importante, Diogo, comentar, né, que você falou da questão do João do Rio. Como eu falei anteriormente, o Leal, ou se debruçar sobre a obra do Leal, sobre a trajetória do Leal, é interessante porque mostra, assim, nos ajuda a pensar a sociedade da época, né? O Leal, ele nasce em 1880, então a gente está falando aí justamente de, né, você citou João do Rio tem as religiões do Rio, acho que é 1904, então assim,
Tá todo mundo ali. E não é um movimento particular do Leal, né? Mais uma vez, não é querendo diminuir a importância do Leal, não. Sim. Mas a gente vai ter outros jornalistas interessados, né? Por isso que eu trouxe, que a sensação que eu tenho é que acho que, né, as religiões afro-brasileiras, elas estavam em pauta, né? Existiam narrativas ali em curso, né? Então você encontra, tipo, o Leal, se você observar dentro das outras notícias que são publicadas, que são sempre numa direção de usar termos pejorativos para as religiões afro-brasileiras, para a Umbanda, para o Candomblé, ou coisas nesse sentido, ou de expressar ou valorizar muito a repressão em si, dizendo que, olha, como que a polícia está sendo maravilhosa, dentro dessa ofensiva contra o mal na nossa sociedade, bem nesse sentido até sensacionalista, com fotografias e tudo mais, mas a gente vê também discursos como o do Leal defendendo, né? É óbvio que ele vai ali tentar, como ele está defendendo, ele vai justificando, mas ele está defendendo. Então a gente tem essa sensação de que é algo que está em debate, que está, né, acontecendo dentro daquela sociedade. Em relação às oposições, né, e especificamente ao kardecismo, o que eu já encontrei dentro das minhas pesquisas é o seguinte, e por que eu também falei sobre a questão da resistência, ou estratégias de resistência, de defesa, porque a gente vai ter o seguinte cenário, né? A legislação, o Código Criminal, né, o Código Penal de 1890, ele vai criminalizar, no seu artigo 157, se não me engano, o espiritismo, né, exercer o espiritismo, a magia e seus sortilégios. Lá na legislação está o termo espiritismo. E qual é a grande questão nesse momento? Que também expressa uma disputa, né? Um debate. Que espiritismo, pelo olhar dos legisladores, pelo olhar da polícia, né? Que a gente até pensa, os legisladores são mais instruídos, a galera do direito, e os policiais são menos instruídos, então talvez eles também tenham um entendimento de espiritismo que é muito mais ligado às classes populares do que necessariamente das elites, mas é um termo que é muito amplo e abarca todas essas religiões, né? Todas as religiões que talvez hoje a gente chame, né, ou tenha um entendimento de que são espiritualistas, ou seja, tem essa concepção que não fica só no material, né? Ela vai para além. Elas eram entendidas como espiritismo. E dentro desse guarda-chuva, dessa grande classificação, nomenclatura, a gente tinha o kardecismo, mas o kardecismo estava conectado à Umbanda e ao Candomblé, que, né, estavam ali em formação, estavam ali começando na cidade do Rio de Janeiro, especificamente. E, como todo mundo é reprimido, o kardecismo ele vai construir sua própria narrativa para poder tentar se desvencilhar dessas outras religiões. E por isso que eu comentei também do termo falso espiritismo e baixo espiritismo, porque são termos que surgem dentro desse grande contexto do kardecismo tentando a todo instante se desvencilhar dessas outras religiões. Porque em muitos momentos, inclusive os candomblecistas, os umbandistas, eles, né, os praticantes das religiões afro, eles vão se dizer espíritas. Né, para poder tentar não serem reprimidos. Porque se eles são vistos como espíritas, eles são entendidos como espíritas kardecistas. Então eles vão tentando, assim, né, se... colocar na generalidade, para não ter algo específico que os denote. Eles vão tentando ficar ali sobre aquela proteção, já que o kardecismo está conseguindo, aos poucos, se afastar, né, das demais religiões e, aos poucos, não ser reprimido. Né? Porque começa a haver essa diferenciação, né? Muito também elaborada, digamos assim, pela própria FEB, a Federação Espírita Brasileira, né? Então a gente tem esse movimento intencional, inclusive, construído por parte do kardecismo para poder se distanciar. Por que eu falo, por exemplo, que o Leal acaba se aproximando do kardecismo em alguns momentos do texto dele? Porque ele usa, inclusive, alguns discursos que o próprio kardecismo usava para poder, né, se distanciar.
sabe? E assim não sofrer repressão. Então, é um grande... Na verdade, é uma situação, né? Que... Enfim, é um contexto muito complexo mesmo. Sim, dialético, né? Isso, com altos e baixos. Exatamente. Uhum. E aí, por exemplo, o que a gente consegue, já que você falou dialético, o que eu acho que me chama muita atenção a gente tem ali o espiritismo de Umbanda, por isso que, né, espiritismo de Umbanda, o termo também não é aleatório, mas porque a gente consegue olhar na obra do Leal e perceber muitos elementos do kardecismo, mas a gente não consegue olhar o kardecismo ou produções kardecistas da época e conseguir identificar elementos do espiritismo de Umbanda ou do candomblé, sabe? A gente percebe esse distanciamento, né? O kardecismo, ele vai aos poucos se distanciando, né? Até a partir da instituição que é a FEB. Porque num primeiro momento, a Federação Espírita Brasileira, ela até é usada como uma espécie de proteção para centros que não são kardecistas, né? Então, a gente tem ali alguns centros umbandistas, né? Falando, não, a gente é espírita, alguns terreiros também de candomblé, e engraçado pensar nessa classificação, né, de ser espírita, que é algo que a gente até hoje ainda, as pessoas falam isso, né, você pergunta assim, qual religião que você é? Eu sou espírita, mas às vezes não é espírita, né, não é kardecista nesse sentido, né, então a gente vai percebendo que o kardecismo, ele vai cada vez mais se distanciando das demais religiões, justamente por conta da questão da repressão. Na verdade, justamente não. É um caminho, é um viés que o kardecismo vai usando, né, para ir se distanciando mesmo das demais religiões. Então, e aí, por exemplo, né, o kardecismo, ele usa muito o discurso do cientificismo, né? E aí, talvez, por isso que o Leal, quando ele fala, é uma religião, né? Ele também tá se opondo ao kardecismo, que não se afirmava e não se afirma ainda até hoje em dia, né, como uma religião. Diz que é uma doutrina, né? E o Leal tá falando, não, é uma religião. Então, você consegue perceber essas contraposições, apesar de perceber também muito do possível diálogo ali, né, do espiritismo de Umbanda com o próprio kardecismo, né, por conta dos elementos e tudo mais. Então, dá pra gente perceber, né, que vai havendo essa diferenciação. Muito interessante. Natália, te agradeço demais por essa conversa, foi muito bacana, assim, aprendi muita coisa que eu não sabia. E principalmente sobre esse contexto, né, da obra do Leal, sobre esse movimento do que estava acontecendo com o Brasil nesse período, né, e para a gente chegar nos artigos do Leal de Souza, estão disponíveis, vou mostrar novamente aqui, Espiritismo, a Magia e 7 Linhas da Umbanda, editados pela editora Aruanda, baita livro que tem, vou mostrar aqui, os artigos de jornal, né, não é xilografura o nome não, é um outro nome, né, eu esqueci, mas você tem aqui o artigo, não, né? Esse eu acho que é a imagem digitalizada do artigo, do jornal mesmo. Sim, tinha um outro nome, mas não vou lembrar agora, mas o artigo do jornal, a transcrição, né? Uma baita edição, a gente estava comentando agora há pouco, né? Muito bem feita, muito bonita, pela Aline, da editora Aruanda. Um grande abraço, Aline. E no final do livro nós temos alguns artigos, né, complementares. Dentre eles o artigo da Natália, né, que é a Legitimação e Construção da Identidade Brasileira, uma perspectiva histórica da obra umbandista de Leal de Souza. Então vale muito a pena conferir. Para quem quer ter um contato com você, para fazer um convite para uma palestra ou algum evento, como é que faz?
Pode entrar em contato comigo através do Instagram, é @nathi, N-A-T-H-I, _Fernandes. Perfeito, a gente vai deixar na transcrição do vídeo certinho os contatos, né? Mais uma vez te agradeço, olha, foi uma oportunidade incrível para a gente conversar sobre Umbanda, sobre esse contexto histórico. O livro está disponível no site tanto da Editora Aruanda quanto também da Livraria Córdula, então acessem livrariacordula.com.br, estará lá disponível para compra. É uma baita oportunidade de conhecer esse início, né, de fundação da Umbanda em seu aspecto mais teórico, né, também. E nós, da Livraria Córdula, estamos aqui com esse propósito de dialogar, trazer esse diálogo para fomentar uma nova visão sobre as coisas, né, inclusive sobre as religiosidades. Te agradeço demais, Natália. Eu que agradeço, Diogo. Sempre, como eu falei no início, né, sempre muito especial para mim os seus convites, né? E os espaços onde a gente possa debater, conversar a respeito das religiões afro-brasileiras tão perseguidas atualmente, né? Então a gente tem nos dias atuais um contexto de racismo religioso extremamente preocupante, perverso. Então esses espaços são espaços para a gente refletir a respeito dessa realidade e refletir quanto essa realidade também se estende historicamente, né? Se estende no tempo. E possivelmente o quanto que a gente precisa ressignificá-la, né? Reconstruir em outras bases, para a gente ter de fato, né, uma república, como citamos, uma república que seja mais, que esteja mais para o povo, né? E construída pelo povo, que tenha mais a cara do povo e que possa de fato também proporcionar cidadania a todos, de igual maneira. Perfeito. Muito obrigado.